Esses dias saiu o primeiro trailer da série do Gavião Arqueiro, né, que vai estrear no Disney Plus em novembro. E alguns fãs, né, com o olho mais treinado, perceberam que a série ia fazer uma homenagem aos Vingadores através de um musical chamado Rogers the Musical, né? Parece apenas uma brincadeira com os personagens, mas é um pouco mais do que isso. É também uma piada interna porque a gente quase chegou a ver um musical da Broadway de verdade do Capitão América no mundo real. Fica aí, que depois da vinheta eu conto essa história. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre uma peça de teatro musical envolvendo um dos personagens mais importantes, alguns diriam, como eu, que é o mais importante, dos Vingadores, o Capitão América. Mas antes, deixa aí seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para saber sempre que aparecem novos vídeos aqui no canal. Além de curiosidades como essa aqui, eu também posto vídeos sobre narrativa e produção de quadrinhos e análises como a que eu fiz semana passada sobre o que faz uma adaptação ser boa ou ruim. Confere lá depois desse vídeo, é claro. Todo mundo já está acostumado que a Marvel tá em tudo quanto é mídia em termos de adaptação hoje em dia, né? Não só nos filmes, mas em games, animações, parques temáticos e por aí vai. Mas uma mídia que não são muitos os fãs que dão atenção é o teatro. E a Marvel já teve um musical da Broadway do Homem-Aranha em 2011, chamado Spider-Man Turn Off the Dark. Que só ele, por causa de todas as tretas que deu, já daria um vídeo só e eu provavelmente vou fazer no futuro. Mas muito antes desse musical do Homem-Aranha, lá nos anos 80, a Marvel já tinha planos de fazer um musical com um dos seus super-heróis e era com ninguém menos que o Capitão América. A peça acabou não saindo, mas chegou a ser divulgada nos jornais e tal, e teve busca por elenco e tudo mais. Então, graças a isso, existem algumas informações interessantes que nos dão uma ideia de como talvez essa produção seria. Mas antes, se vocês ficarem empolgados imaginando como seria ver o Capitão América lutando contra o Caveira Vermelha ou o Barão Zemo no teatro ao invés de no cinema, saiba que eles decidiram seguir uma direção um pouco diferente. Ao invés de mostrar o Capitão América no seu auge, na Segunda Guerra, ou depois de ter sido descongelado, tal como a gente já viu nas duas adaptações, né, mais recentes, dos anos 90 e no MCU, a peça ia, na verdade, mostrar o herói aposentado passando por uma crise de meia-idade. Sim, é isso mesmo, era quase que um Cavaleiro das Trevas do Capitão América, por assim dizer, só que em teatro, né? Mas, assim como no Cavaleiro das Trevas, em algum momento a gente ia ver o Capitão América retornando à ação, porque pela sinopse que foi comentada nos jornais da época, a namorada do Steve Rogers da época, que se chamava Sharon Phillips na história, era candidata à presidência dos Estados Unidos e acabava sendo sequestrada por um grupo de terroristas que mantinham ela refém no Lincoln Memorial. E como eu comentei antes, não ia ter um grande vilão dos quadrinhos e tal. O grande vilão da história e que estaria por trás, né, dos terroristas e que financiava os terroristas ia ser um personagem chamado Jay Peters, que era o CEO de uma empresa de cosméticos. Lembra alguma coisa? Décadas antes do famigerado filme da Mulher Maravilha, que tinha Sharon Stone como uma dona de uma empresa de cosméticos, a Marvel ia fazer um musical do Capitão América onde o vilão também era o dono de uma empresa de cosméticos. Vai entender. Mas e quem ia estar no elenco da produção? Bom, os únicos que se sabe que foram de fato escalados foi o próprio Capitão América, que escalaram o ator John Cullum, e o vilão Jay Peters, que haviam escalado o ator Cleavon Little. Se vocês não fazem ideia de quem são esses atores, não se preocupem, eu também não. Talvez esses atores sejam bem conhecidos por quem estuda e conhece bastante sobre o teatro da Broadway, né? O que não é o meu caso. Para o papel de Sharon Phillips, a candidata a presidente, a produção estava indo atrás de duas atrizes, Linda Levin e Cloris Leachman. E as duas já tinham participado de adaptações de super-heróis. Linda Levin fez uma secretária no Planeta Diário no musical É um Pássaro, é um Avião, é o Superman.
que é desnecessário dizer o que adaptava, né? E a Cloris Leachman é conhecida pelos fãs mais velhacos da DC como a Rainha Hipólita da série de TV dos anos 70 da Mulher Maravilha. Inclusive, se quiser conhecer outras tentativas de adaptação da Mulher Maravilha, além da série dos anos 70 e dos filmes mais recentes, eu fiz um vídeo só sobre isso. Dá uma olhadinha em cima. Mas e por que o musical acabou não saindo? Bom, pelas informações que a gente tem, né, que eu pude coletar, o custo da peça ia ser bem alto, tá? Em torno de 4 milhões de dólares para a época, o que ajustando para os dias de hoje daria mais ou menos uns 10 milhões, ou seja, né, ia ser trocado para a indústria do cinema, mas nem um pouco trocado para a indústria do teatro. A ideia inicial da Marvel era começar com a produção off-Broadway, como eles chamam, né, fora do circuito, né, para ganhar algum gás e hypar a produção para ser lançada na Broadway na época das férias de fim de ano, que daí era a oportunidade de ter uma explosão aí de público. Eles até chegaram a fazer algumas exibições parciais do musical sem mostrar a peça inteira, né? Só alguns trechos para tentar angariar fundos, mas não deu o retorno esperado e aí a produção acabou ficando pendente. Agora, uma curiosidade dentro da curiosidade. Ironicamente, antes ainda da Marvel ser adquirida pela Disney, ela acabou sendo adquirida por um grupo cujo dono era um cara chamado Ronald Perlman, não Ron Perlman, não confundam com o ator, é outro cara completamente diferente. Esse Ronald Perlman era executivo da Revlon, que era uma empresa de cosméticos. Eu não sei se o fato do vilão do musical ser um empresário da indústria dos cosméticos pesou alguma coisa no decidir o que fazer com a produção. Mas o que se sabe é que esse tal de Perlman, quando ele entrou, ele queria dar uma limada assim, nas despesas da Marvel antes de lançá-la na Bolsa de Valores. Então, o musical foi uma das coisas que ele resolveu eliminar. Provavelmente a coisa de ser um vilão, ser um empresário da indústria dos cosméticos não deve ter ajudado também. É interessante imaginar como seria se esse musical tivesse saído, né? Para a época, era até uma história meio pra frentex, com uma candidata a presidente mulher, né? Uma coisa que a gente só foi ver, eu acho que a gente só foi ver com a Hillary, ou teve antes, pelo menos, uma candidata proeminente, quer dizer, né, que realmente tinha chances de ganhar, né, sendo uma das favoritas e tal. Claro que pra frentex naquelas, né, ao mesmo tempo que era uma mulher disputando um cargo de poder, o maior cargo de poder dos Estados Unidos, ela ainda, na prática, era donzela em perigo, que o Capitão América, agora um velhaco, teria que resgatar, né, então elas por elas. É possível e talvez até provável que esse musical acabasse ficando uma merda, né? Mas essa é a maldição, ou a bênção talvez, que as produções que nunca saíram acabam criando, né? Justamente porque elas não saíram, a gente não consegue ficar sem pensar o que poderia ter sido e como talvez poderia ter saído alguma coisa boa daí, né? Mas pelo menos nesse caso, graças ao vício que a Marvel tem, né, de se autorreferenciar o tempo inteiro, a gente provavelmente vai ter um gostinho de um musical do Capitão América na série do Gavião Arqueiro, né? Já que o trailer que a gente viu tem até uma cena do musical, então o que tudo indica não vai ficar só com uma piada de fundo, assim, realmente provavelmente algum personagem vai acabar indo ao teatro e assistir esse musical. Bom, pessoal, por hoje era isso. Querem saber sobre outros musicais de teatro baseados em quadrinhos? Não teve muitos, mas teve alguns interessantes. Se vocês acharem que vale a pena comentar a respeito, eu faço outros vídeos. Então, comentem aí se vocês gostariam de ver sobre outras produções e outros musicais de teatro feito não só com super-heróis, mas adaptados de quadrinhos. Comentem aí, então. Até a próxima. Foi o próprio Capitão América que escalaram o ator. Estava indo atrás de duas atrizes. Esse Ronald Perlman dos cosméticos teve algo a ver com Então eu não sei se o fato do vilão do musical ser o empresário da indústria dos comédios... Caralho.